Olá pessoal, vamos dar aqui continuidade, né? Assim, problemas aritméticos, né? Tô dando ênfase à regra de 3 simples e composta. E agora eu quero falar um detalhe muito importante, né? Dentro de grandezas proporcionais, dentro de regra de 3 simples e composta, que na verdade é o seguinte, cai bastante nas provas, às vezes dentro da matemática, às vezes dentro do raciocínio lógico, né? E eu gosto de falar o que para esse assunto? Eu gosto de falar o seguinte, soma de esforços. Como é que é, Josmar? É um detalhe que a gente tem dentro de regra de 3, é um detalhe que a gente tem dentro de grandezas proporcionais, né? Que cai bastante com o concurso público. Beleza? Então coloca um títulozinho para mim, por favor. Coloca assim, ó. Soma de esforços. Soma de esforços. Beleza? Soma de esforços. Como é que é isso, hein? Como é que é essa soma de esforços? Como é que você pode perceber isso aí? Olha só. Você vai fazer o seguinte. Quando tiver uma questão assim, mais ou menos, né, Bel? Aqui, ó, vou colocar um exemplo para você entender como é que eu vou perceber que eu vou ter que aplicar isso, tá? Vamos devagarzinho. Vamos supor o seguinte, que nós tenhamos André e Beto, beleza? Nós temos dois funcionários de um órgão público, beleza? André e Beto. Aí você vai fazer o seguinte, nós temos André e nós temos Beto. André analisa, digamos, X processos. Ele analisa X processos, digamos, dentro de 10 horas. Beleza? Porém, Beto, né? O que Beto faz, né? Beto, por sua vez, ele também faz a mesma tarefa. Ele também analisa X processos, só que ele gasta 15 horas. Beleza? Então nós temos aí André e nós temos Beto. André gasta 10 horas e Beto gasta 15 horas. Aí a pergunta vai ser mais ou menos assim. Mas se eles trabalharem juntos? Ah, se eles trabalharem juntos, né? Juntos. Quanto tempo gastarão também para analisar o que, Josmar? X processos. Então você percebe o seguinte. Um deles, André, faz a tarefa sozinho e gasta 10 horas. Beto, por sua vez, também faz a mesma tarefa e gasta o quê? 15 horas. Mas eu quero, Josmar, saber o seguinte. E os dois juntos? Vão gastar quanto tempo? Ah, aí é que eu falo para você o título lá em cima. Qual foi o título que eu coloquei? Soma de esforços, não é isso? Soma de esforços. Então eu posso pensar o seguinte. A gasta um tempo sozinho, B gasta outro tempo sozinho para a mesma tarefa. E os dois juntos, Josmar, vão gastar quanto tempo? Beleza? Vão gastar quanto tempo? O pensamento é o seguinte. Você vai pegar e pensar assim. Poxa, Josmar, esforço, né? É a soma de esforços. Como é que funciona isso aqui, né? Como é que funciona? Você vai fazer o seguinte, né? Você vai pensar assim. Quer ver, olha só, um veículo, digamos, aqui um exemplo, ó, um veículo ele percorre uma certa distância em um período de tempo. Então ele anda tantos quilômetros por hora, né? É o esforço que ele tem ali, correto? Essa pessoa ela faz X tarefas em 10 horas. O outro faz tantas tarefas, então é como se desse uma ideia mais ou menos de velocidade, não é isso? É uma tarefa que está se fazendo naquele período de tempo, né? Então é uma tarefa sobre um tempo. Então, quando se falar em soma de esforços, eu vou montar aqui tipo uma relaçãozinha, para a gente sempre partir dela, e eu quero que você faça do meu jeito, tá bom? Eu poderia simplificar demais, poderia simplificar mais um pouquinho do que eu vou fazer aqui. Mas só que se eu simplificar demais, tem algumas perguntas que você não vai conseguir responder. Então eu prefiro montar do jeito que eu vou montar aqui,
Porque é o seguinte, Osmar, muitas vezes pode acontecer o seguinte. O A gasta 10 horas, o B gasta 15 horas. E os dois juntos gastam quantas horas? A pergunta pode ser em hora, não tem problema. Né? Faz a tarefa sozinho, fazem os dois, e a mesma tarefa, os dois agora é quanto tempo? A pergunta pode ser tempo. Mas a pergunta pode ser tarefa também. Digamos, o André faz a tarefa em 10 horas. O Beto faz a tarefa em 15 horas. Trabalhando juntos, depois de 2 horas, quantos que eles fizeram da tarefa? Tá me entendendo? Tá me entendendo? Um sozinho faz a tarefa em 10. O outro sozinho faz a tarefa em 15. E eles trabalhando juntos, Josimar, depois de 2 horas, quantos por cento que eles fizeram daquela tarefa? Então, muitas vezes a pergunta pode ser o tempo, mas muitas vezes a pergunta pode ser a tarefa também. Um pedaço dela, ou ela inteira, só uma parte dela. Tá me entendendo? Então, a estrutura que eu vou montar aqui, que é uma fração, que é tarefa sobre tempo, eu quero que você monte desse jeito. Por quê, Josimar? Porque independente da pergunta, eu vou saber responder. Se a pergunta vier sobre o tempo, eu vou saber responder. Se a pergunta vier sobre a tarefa, eu também vou saber responder. Tu tá me entendendo? Tu vai saber responder. Então, comigo aqui, ó. Vamos fazer assim. Toda vez que você verificar que a questão se trata de soma de esforços, o que nós faremos, Josmar? Nossa cabecinha vai ter essa fração aqui, ó. Tarefa sobre tempo. Nós temos a tarefa sobre o tempo. Tarefa sobre o tempo. Então, toda vez que você perceber que uma questão... E outra coisa, não precisa ser só pessoas, não. Pode ser objetos também. Uma máquina copiadora tira X cópias em 15 minutos. A outra tira X cópias, mas só que em 10 minutos. Coloca as duas máquinas para trabalharem juntas. Em quanto tempo farão essas X cópias? Tá me entendendo? Não é necessário que sejam só pessoas. Podem ser equipamentos, podem ser máquinas. Tá bom? Mas o pensamento é, Josmar, soma de esforços. O que eu vou pensar? Quando se falar em soma de esforços, na sua cabecinha já vem essa fração aqui, ó. Que é tarefa sobre tempo. Então, se falou em soma de esforços, soma de frações. Soma de esforços, soma de frações. Guarda esse ditado para você. Soma de esforços, soma de frações. Tarefa sobre tempo. Tarefa sobre tempo, tarefa sobre tempo. Então você faz só assim, ó, como é que fica fácil nosso exemplo. Falar assim, Osmar, olha só. O André, ele faz a tarefa. Quem é a tarefa, Josmar? São X processos. Mas eu vou usar X? Claro que não, a tarefa é a mesma. E se a tarefa é a mesma, é como se ela fosse o quê? X, tá bom. É como se ela fosse 100%. E quem é 100%? É 1, que é 100 por 100, 100%. Então, quando é a mesma tarefa, usa o número 1, fica muito mais fácil. Então, a pessoa A, o André, ele faz a tarefa em 10 horas. Sozinho. O Beto faz a mesma tarefa em 15 horas. Sozinho. Mas, Josimar, eles vão somar os seus esforços. Mais. E em quanto tempo? X. Colocar T, né? Em quanto tempo eles fazem a tarefa inteira? Josimar, se quiser só um pedaço da tarefa, se fosse para fazer a metade da tarefa. Ah, metade da tarefa? Peraí. Só que a metade? Tira esse 1 e coloca o quê? Meio. Ah, mas não quer colocar metade não, quer colocar um quarto da tarefa. Um quarto da tarefa? Então coloca um quarto. Beleza? Ah, não, Josmar, ele quer um terço da tarefa. Então, um terço da tarefa, então, um terço. E assim por diante. Tá me entendendo? Mas que a gente quer a tarefa inteira, então colocar 1. Gente, soma de esforços, soma de frações. Agora eu faço o que aqui, ó? Tiro o mínimo de 10 e 15, que vai dar quanto? 30. 30 dividido por 10, né? Divide, para depois multiplicar. 30 por 10 dá 3. 3 vezes 1, 3. Mais 30 por 15 dá 2. 2 vezes 1, 2. Que é igual a 1 sobre T. 3 mais 2, 5 sobre 30, que é igual a 1 sobre T. Multiplica cruzado para ficar mais fácil. 5 vezes T, 5T, 3 vezes 1, 30. O 5 passa dividindo, 6 horas. Ah, que bacana. Então, se um gasta
10 e o outro gasta 15, os dois juntos gastarão o quê? 6 horinhas. E se fosse o contrário aqui? Vamos criar outra situação, né? Deixa assim paradinho. Se a questão fosse assim, Josimar, olha só. O que eu quero mostrar para você é o seguinte, que essa estrutura que eu criei, dessa fração tarefa sobre tempo, eu quero que você faça desse jeito. Porque se a pergunta for tempo, você responde. E se a pergunta fosse assim, ó, quer ver? Quer ver, olha só. A pergunta fosse assim, quer ver? Pegando as mesmas informações. André gasta quanto lá? 15, né? 10. André gasta 10 horas e Beto gasta 15 horas. Não é isso? Aí a pergunta é, André gasta 10 horas para fazer a tarefa, Beto gasta 15 horas. Aí a pergunta pode ser assim, ó, após duas... Aí, trabalhando juntos, quanto da tarefa estará pronta após 2 horas? Tá vendo aí, ó? Ele deu o tempo, então 2 horas trabalhando juntos, já fizeram quanto da tarefa? Naquele exemplo anterior que eu dei, um faz a tarefa inteira, outra tarefa inteira, eu quero que os dois juntos, quanto tempo vão fazer aquela tarefa? Então eu perguntei sobre o tempo. Naquele primeiro exemplo eu perguntei sobre o tempo. Agora aí não. Eu dei o tempo de um para fazer a tarefa inteira, o tempo do outro, né? O tempo do outro para também fazer a tarefa inteira. E agora eu quero saber a tarefa, quanto da tarefa estará pronta após 2 horas juntos trabalhando. Beleza? Então eu percebi o seguinte. Olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Mesmo esquema. A, B. O André faz a tarefa todinha em 10 horas. O Beto faz a tarefa todinha em 15 horas. Vão trabalhar juntos. Soma. Agora, ou seja, após 2 horas juntos, o tempo é embaixo, ó. Aqui embaixo estou colocando, tá vendo, ó? Eles fizeram quanto da tarefa, Josimar? X. Tá entendendo? A pergunta agora não tá embaixo. Porque essa parte de baixo aqui, gente, é quando se refere a tempo. E a parte de cima se refere a tarefa. Beleza? Então a parte de cima, ó, a tarefa inteira, o A, em 10 horas. A tarefa inteira, o B, em 15 horas. Quanto da tarefa estará pronta, né? Após 2 horas, os dois trabalhando juntos. Porque no primeiro membro é cada um separado. No segundo membro aqui, ó, são eles juntos. Beleza? Então, se a pergunta vier embaixo, se a pergunta for tempo, é no denominador. Se a pergunta for tarefa, é em cima, no numerador. Agora fica tranquilo. Quanto da tarefa estará pronta após 2 horas? Tira o mínimo de novo de 10 e 15 dá 30. 30 por 10 dá 3, 3 vezes 1, 3. Mais 30 por 15, 2, 2 vezes 1, 2. Que é igual a x sobre 2. Beleza? Aí vem aqui, ó. 3 mais 2, 5 sobre 30, que é igual a x sobre 2. Ótimo. Cruzando, 30 vezes x, 30x. 5 vezes 2, 10. X é o quê? 10 sobre 3. O 30, quer dizer, corta, corta. Josimar, eles terão feito 1/3 da tarefa. Beleza? Aí se fosse uma questão de concurso, estará pronta mais de 30% da tarefa? Sim ou não? Quanto é que é 1/3? Né? 1 sobre 3. Não é verdade? 33,3333333 de dinâmica periódica. Então será feito mais de 30% da tarefa, Josimar? Sim. Não é isso? Então, ou seja, se perguntar tempo, é embaixo. Se perguntar tarefa, é em cima. Se quer junto, nós podemos calcular aí. Mas se ele me der juntos e perguntar separado? Então eu vou te mostrar também outra situação. Né? Outra situação. Vamos lá comigo. Digamos agora o seguinte, ó, um outro exemplo para você.
Nós temos duas pessoas também, A e B. A questão é mais ou menos assim. O André e Beto também, pode ser. O André e Beto. André é o seguinte. O André faz uma tarefa sozinho e ele gasta 9 horas. 9 horas. Certo? Os dois juntos, opa, deu for juntos agora, ó. Os dois juntos para fazer essa tarefa, Josimar, gastam 4 horas. E a pergunta é, quanto tempo o Beto sozinho vai gastar? Vou chamar de X. Nos exemplos anteriores eu fiz o quê? Eu dei separados e perguntei eles juntos. Agora eu dei um separado, eles juntos e quero um deles separado. Então, ó, eu quero o Beto sozinho. O André sozinho gasta 9. Os dois sozinhos, ou os dois juntos, desculpa, os dois juntos gastam 4. E o Beto sozinho, Josimar, gasta quanto tempo? Ah, vamos montar aquela nossa estrutura de novo. Soma de esforços, soma de frações. Soma de esforços, soma de frações. Beleza? Então tem o André, Beto. Tarefa sobre tempo. O André faz a tarefa em 9 horas. O Beto faz a tarefa, eu quero saber chamar X horas. Mas os dois juntos, Josimar, fazem a tarefa em 4 horas. Tá vendo, André? Onde é que o X ficou agora? Ficou no primeiro membro. Porque eu quero o Beto sozinho. Não é isso? Eu quero o Beto sozinho. Aí eu vou fazer o que aqui? Um pouquinho de matemática, né? Ó. 1 sobre x, que é igual a 1 quarto. Vou passar 1 nono para o outro lado subtraindo. Né? O nono tá lá, vai ficar o quê? Menos 1 nono. Beleza? Aí vai lá 1 sobre x. O mínimo de 4 e 9, 36. 36 por 4, 9. 9 vezes 1, 9 menos. 36 dividido por 9 dá 4. 4 vezes 1, 4. 1 sobre x, que é igual a 9 menos 4, 5 sobre 36. Aí vem aqui e faço o seguinte, né? Vou multiplicar cruzadinho aí. Então fica 5x, que é igual a 36. O 5 que multiplica eu passo dividindo. Então tenho 36 quintos de hora. Meus irmãos, mais alguém fala isso? 36 quintos de hora? Eu nunca ouvi falar isso, né? Então eu vou te mostrar como é que você faz essas continhas. Ó, fique espertinho que nas provas acontece muito isso, viu, gente? Então, ó, como é que eu faço aqui, ó? 36 por 5. Quanto é que é 36 por 5? É 7. 7 vezes 5, 35 sobra 1. Dá para dividir? Não. Coloca vírgula? Não, nada a ver. Então você vai colocar horas aqui, ó. O que tiver aqui essa unidade, já coloca lá em cima, horas. Aí você vai fazer o seguinte, não sobrou o resto? Esse resto aqui, você vai multiplicar por 60. Por quê? Porque está em horas. Qual é a menor unidade depois de horas? Minutos. Então eu multiplico o resto por 60. 60 vezes 1, 60. 60 minutos. Agora 60 dá por 5, Josimar? Agora dá, então. 60 por 5 dá quanto? 12. 12 vezes 5, 60. Não sobra nada. Ó, 7 horas e 12 minutos. Beleza? Beleza? Outro exemplo para você ver aqui, ó. Outro exemplo à parte, essa divisãozinha. Isso é muito importante. Ah, alguém fala bem assim para você, ah, vai lá em casa, que horas? Não, mas daqui a 12 quintos, alguém fala, né? Daqui a 12 quintos de horas, vai lá em casa. Aí ninguém vai falar 12 quintos de hora. Aí eu vou te ensinar de novo aqui, ó. O que são 12 quintos de horas? Mas como é que eu vou falar esse horário, né? Dentro dos padrões. Então você pega 12 por 5. Vamos lá? 12 por 5 dá quanto? Dá 2. 2 vezes 5, 10, sobra 2. Dá para dividir o 2 pelo 5? Não dá mais. Então já pega essa hora aqui, ó. Não dá, separa. Horas. Aí você vem aqui no resto e fala assim, resto, eu vou te transformar para unidade menor. Não está em horas? Qual a unidade menor do que horas? Minutos. Então multiplico por
60. 60 vezes 2, agora 120 minutos. 120 minutos agora dá por 5, Josmar? Agora dá. Por 5 lá em cima? Dá. Deixa eu colocar até um pouquinho lá em cima. Dá por 5? Dá. Então dá quanto? 24. 24 vezes 5, 120. Então quem fala 12 quintos de hora está falando o quê? 2 horas e 24 minutos. E se porventura fosse assim, ó, outro exemplo aí para você. Rapaz, daqui a 8 terços de dias, vai lá em casa, ninguém fala assim. Eu vou te ensinar também de novo. 8 por 3. Quanto é que dá 8 por 3, hein? Dá 2. 2 vezes 3, 6. Sobra 2. Dá para dividir 2 por 3? Não dá. Já para. Mas quem é que está lá em Josmar agora? Ah, lá tem dias agora, ó. Então coloca dias aqui. O que eu faço com o resto? Não está em dias? Qual a menor unidade depois de dias, Josmar? Qual a menor unidade? Aí você fala, horas, né? Horas. Dias, depois vem horas. E de dias para horas eu faço o quê? Multiplico por 24, porque é de dias para horas. Então, vezes 24, né? 24 vezes 2, 48. Agora, 48 horas dá por 3? Dá. Que dá o quanto? 16. 16 vezes 6, 48. Sobra 0. 2 dias e 16 horas. Então, prestar atenção que nessas divisões aí, ó, tá? Você divide, né? Você divide. Não dá mais para dividir, para. Não vai... Alguém vai falar assim, daqui a 3,5... Não. Daqui a 3,75 dias. Ninguém fala isso. Então você começa a dividir. Você percebeu que não dá mais para dividir, você vai pegar o resto e transformar para a unidade, né, à frente. Se está em horas, para minutos. Se está em dias, para horas. Horas para minuto. Minuto para segundo. Dias para horas. 24 que eu multiplico. Horas para minutos. 60. Minutos, segundos, 60. Belezinha? Então, soma de esforços, soma de frações. Soma de esforços, soma de frações. Só mais aqui um exemplo para a gente verificar aqui, ó, mais um exemplo. E se falar mais ou menos assim, Josmar, ó, que eu tenho um tanque, né? Eu tenho um tanque, é a questão das torneirinhas, né, gente? Comum demais por aí. E a gente fala o seguinte, ó, eu tenho aqui, por exemplo, uma torneira 1 e tem a torneira 2 aqui, ó. A torneira 1 enche esse tanque inteiro e ela gasta 3 horas. A torneira 2 esvazia o tanque agora e ela gasta 4 horas. Beleza? Agora uma está ajudando e a outra está atrapalhando. Opa, então peraí. Não é isso? Um está ajudando, o outro atrapalhando. Então, são esforços, mas não vai ser soma, né? Vai ser uma subtração de esforços, na verdade. Então, nós temos a torneira 1 e a torneira 2. A torneira 1, Josmar, ela faz o que? Ela faz a tarefa, né? A torneira 1 e a torneira 2. A torneira 1, ela faz a tarefa. Qual a tarefa? É o tanque. Ela enche o tanque em 3 horas. A torneira 2 também faz a sua tarefa em 4 horas. Só que a torneira 2 está fazendo o quê? Está tirando, está subtraindo aquela água. Então, enquanto a torneira 1 está adicionando, a 2 está subtraindo. Então, vai ser uma positiva e outra negativa. E assim eu quero saber o que vai resultar. O tanque vai ficar cheio em quanto tempo? O tanque inteiro. Por isso coloquei um também lá, né? A torneira 1 é o tanque inteiro em 3 horas. A torneira 2 faz tudo em 4 horas. E o tanque inteiro, as duas juntas, em quantas horas? Em X horas. Mesma coisa. Tira o mínimo, né? 3 e 4 dá 12. 12 por 3 dá 4. 4 vezes 1, 4. Menos 12 por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3. 1 sobre X. 4 menos 3, 1 vezes X, X. 1 vezes 12, 12. Opa! Olha só. Se você acionar, por exemplo, deixa esse tanque vazio. Aciona a torneira 1 e esquece a torneira 2 aberta, né? O tanque vai encher, vai demorar por quê? Porque está entrando e saindo água ao mesmo tempo, simultaneamente. Então eu percebo o quê? Vai encher? Vai. Mas vai demorar quanto tempo? Vai demorar 12 horas, beleza? Vai demorar 12 horas.
Vamos fazer essa questãozinha então aqui agora, beleza? Vamos fazer uma questãozinha nova, vamos lá de concurso. Olha só, fala assim. 2 funcionários de uma unidade do Tribunal Regional do Trabalho, Moisés e Nuno, foram incumbidos da manutenção de N equipamentos de informática. Então, N equipamentos, Josimar. Beleza, né? N equipamentos. Sabes que Moisés é capaz de executar essa tarefa sozinho em 4 horas. Então, Moisés, sozinho em 4 horas. E que Nuno tem 80% da capacidade operacional de Moisés. Então, Nuno, né? Ele tem o quê? 80% da capacidade operacional de Moisés. Então, ele tem 80% da capacidade de Moisés. Então, ele vai gastar mais tempo. Porque a capacidade dele é o quê? 80% da de Moisés. Ele é menos eficiente do que Moisés, o Nuno. Beleza. Sendo assim, se no mesmo instante ambos iniciarem simultaneamente a manutenção de N equipamentos, então após o período de 2 horas, aí olha só, ele deu pra gente o tempo. O que eles já fizeram ou o que falta fazer? Então aqui é o seguinte, o primeiro passo é o seguinte, Josimar. Moisés gasta 4 horas. E o Nuno gasta quanto tempo? Então eu vou ter que fazer uma regrinha de 3 simples primeiro. Então, ó. Tempo e capacidade. Nesse cantinho aqui mesmo, ó. Moisés gasta 4 horas com capacidade de 100%. Nuno gasta quanto tempo se ele possui 80% da capacidade de Moisés? Agora a jogada é o seguinte, regrinha de 3 simples. Vai ser direta ou vai ser inversa, Josimar? Aí eu pergunto para você, direta ou inversa? Quanto maior a capacidade, menor o tempo, inversamente proporcional. Então, ó, e se é inverso, é reto. Beleza? Então, eu posso falar que 80x é igual a 400. Vamos aqui, então, fazer aqui, ó. Então, ó lá. Repite aqui de novo, tá? Tempo e capacidade, vou colocar em porcentagem. 4 horas, capacidade de 100%. Quanto tempo, se Nuno agora tem o quê? 80% da capacidade de Moisés. Vimos, Josimar, ó, que é direta, melhor, que é inversamente proporcional. Porque quanto maior a capacidade, menor o tempo. Então, aqui nessa questão, ele deu o tempo só de de Moisés. A gente teve que encontrar o que, Josmar? O tempo de Nuno. Não é isso? O tempo de Nuno. Então, e vimos que é inversamente proporcional. E quando é inverso, nós aprendemos. Né? Reto. Então, vai ser multiplicando 80 vezes x, 80x, que é igual a 4 vezes 100, que é 400. Passo 80 dividindo, vai dar 5 horas. E faz sentido. O Nuno vai gastar mais tempo, porque ele é menos eficiente. Então, quer dizer, Osmar, que nós encontramos o seguinte, Moisés faz em 4 horas. Nuno faz em 5 horas. Após 2 horas trabalhando juntos, quantos por cento, ou o que eles já fizeram nessa tarefa, que era o quê? A manutenção de N equipamentos. Então, soma de esforços, Moisés e Nuno. Faz a tarefa em 4. Faz a tarefa em 5. E os dois juntos? Após 2 horas, quantos que fizeram a tarefa? Beleza? Que nem aquele nosso exemplo anterior. Só que aqui teve o que a mais, Josimar? Aqui ele só me deu uma pessoa. Nós tivemos que encontrar a outra também sozinha. Né? Beleza. Agora aí, ó, tira o mínimo, soma de esforço, soma de frações. Então, 20 por 4 dá 5, mais 20 por 5 dá 4 vezes 1, 4, que é igual a x sobre 2. 20x, que é igual 9 vezes 2, 18. 18 20avos. Por 2 dá 9, por 2 dá 10, que é 0,9. Ou seja, 0,9 é o que, Josimar? 90%. Após 2 horas trabalhando juntos, eles fizeram 90% da manutenção de N equipamentos. Então a resposta vai ser o quê? Aqui, ó, letra C, ó. Ainda deverá ser feita a manutenção de 10%. Por que tem que ser feito 10%? Porque já foi feito o quê, Josimar? Já foi feito
90%. Se já foi feito 90%, é porque falta quanto? Faltam 10%. Resposta letra C. Belezinha? Então vimos aí o que, gente? A questão de regra de 3 simples, regra de 3 composta e soma de esforço. Bem tranquilo, né? Um detalhe que às vezes aparece como que, Josué, também, problemas aritméticos. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo.